Mais uma vez, a ideia aqui é compartilhar, né, tanto conhecimento quanto aprendizados. E, e para mim, psicodélicos fez parte da minha vida, né? E tanto na parte de aprendizado, conhecimento, lições, duras lições, né, por que existe esse tabu em relação aos psicodélicos e falar um pouco do que é, né? Já tem muita gente agora dando explicações muito boas, muito claras, né? Mas os psicodélicos eles vão desde drogas, né, como elas são conhecidas, drogas inclusive ilícitas, até as lícitas, né, as que são liberadas, inclusive pela Anvisa, como a ayahuasca, né, através das igrejas de Santo Daime. Então, os psicodélicos eles dependem muito do uso, eles dependem muito da abordagem, com quem você faz, aonde você faz, né, que é considerado setting, né, setting, e depende da procedência das substâncias, né? Então esse é um dos grandes motivos que tanto lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o movimento psicodélico inicial dos anos 70, né, aquele movimento da psicodelia, Woodstock, onde, né, as mais conhecidas, né, o ácido, o LSD, tiveram, por um lado, um aspecto positivo, inclusive foram muito estudados por psiquiatras, hospitais, pela ciência, né, da época, mas depois foram proibidas porque o uso descontrolado e laboratórios clandestinos, então muitos já sabem, né? O movimento acabou sendo suprimido, acabou sendo repreendido, talvez foi necessário naquela época. E agora existe o que eles chamam do movimento da renascença psicodélica, onde você tem já algumas substâncias como MDMA já sendo testados aí por cientistas, neurologistas, e praticamente em estágios adiantados de aprovação junto ao FDA, seria a nossa Anvisa nos Estados Unidos. A psilocibina, que é o cogumelo também, avançando para tratamento de depressão, e o MDMA, que é o antigo êxtase, para depressão pós-traumática, né, síndromes. Então, existe aí, como se fosse agora os psicodélicos, sendo tratado como quase medicina psiquiátrica, né? Apesar de não ser ainda aceito pela, pela psiquiatria, mas está sendo estudado, está sendo pesquisado, muitos testes, muitas estatísticas estão sendo coletadas. E também no aspecto desses usados pelas religiões, né? O ayahuasca, iboga, peyote, também seriam como se fossem psicodélicos naturais, né? Que vêm direto da natureza, sejam ervas, sejam plantas, sejam chamadas plantas de poder, até por um outro lado pela cannabis também, né? Mas não é considerado um psicodélico. Então, existe hoje essa procura, existe hoje essa busca por essas substâncias dentro de um caminho tanto de autoconhecimento quanto expansão de consciência e também de cura. Cura de traumas, cura de memórias negativas do passado, acessando essas informações e tentando separar o que é ilusão de realidade. Então é muito importante, que é onde justamente entra o processo terapêutico, que seja feito três processos, né? Tanto que na minha formação no Instituto Faneiros, do curso, na certificação que eu tirei lá, fala de três processos, quase fases, né, essenciais no uso e nas experiências com psicodélicos. Que é a primeira, preparação. Então é saber o que significa essa substância, o que ela faz, com quem você vai fazer, aonde você vai fazer, né? Então a preparação, se tiver um profissional junto, melhor, porque já tem experiência nisso, melhor, porque você consegue ter uma indicação e ter uma clareza e uma tranquilidade maior. Existe um processo chamado anamnese, que muitas igrejas e muitos centros que oferecem e dirigem trabalhos de ayahuasca aplicam. Então, a anamnese basicamente é um questionário para identificar o estado emocional, o estado mental e o estado psíquico da pessoa, como é que está a vida dela, se ela toma remédio, não toma remédio. Então, a anamnese é legal, é importante e alguns lugares usam. Então, na preparação, é tanto a preparação de quem vai passar pela experiência, para ela poder aproveitar o melhor, e também essa questão da orientação
como e onde fazer, com quem fazer. A segunda parte é a experiência em si, e aí é muito pessoal. Geralmente quem estiver conduzindo vai dar as orientações e as proteções e as garantias de ter uma boa experiência necessárias. Então isso vai do lugar que foi escolhido para fazer, né? Então existe o recreativo até hoje, né? Que ainda hoje nós chamamos do uso de drogas, né? Com o contexto na rua, numa festa, num evento, num lugar ao ar livre, né? Então existe aí essa segunda opção, ou dentro do contexto religioso ou do contexto xamânico, que nós dizemos que é mais, vamos dizer, natural e dentro desse contexto espiritual que tem mais respaldo, né? E a terceira fase, que também é extremamente necessária e às vezes muitas vezes ignorada, é a integração. Ou seja, a integração é quando você pega aquela experiência e você conta para alguém ou você faz com você mesmo o processo de investigação e de compreensão do tipo, o que que eu faço agora com isso? Essas revelações, essas visões que eu tive, essa experiência, esses sentimentos, sensações expandidas, né? Um estado ampliado, não ordinário de consciência, por isso que é transpessoal. A experiência psiconáutica ou de um psiconauta, que é o nome que o Groff dá também nos livros dele, significa que você navegou pela consciência, você fez uma manifestação da sua mente dentro do inconsciente, consciente. Então é um processo transpessoal também, essas experiências psicodélicas. E o Groff é um desses grandes autores, né, que eu me baseei inclusive o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que eu vou deixar na descrição também para quem quiser acessar, onde eu também conto como foi o uso de psicodélicos na minha trajetória pessoal e agora, mais recentemente, profissional, podendo orientar e ajudar pessoas que já passaram por isso, e aí entra a integração do processo, da experiência, quanto aquelas que estão querendo fazer pela primeira vez, que entraria a preparação e dar as dicas necessárias para a experiência em si, de tirar o máximo proveito, tomar os devidos cuidados, já que realmente existe aí essas algumas restrições, e existe alguns perigos aí que vale a pena ser alertados. E quem quiser comentar ou até mesmo comentar de uma experiência pessoal, existem canais no Instagram muito bons, dando praticamente educando as pessoas para poder ter esse tipo de experiência de uma forma bem assim, vamos dizer, mais preparados e mais protegidos. Realmente é um movimento ganhando muita força, muita credibilidade, inclusive na comunidade científica. E particularmente, como eu disse no meu TCC, fez parte de um processo de autoconhecimento, expansão de consciência e cura principalmente. Então, espero que tenha essa visão e essa partilha possa ter feito sentido. E é um tema ainda que vai continuar por um tempo aí e eu já estou envolvido nisso, fazendo parte desse movimento, inclusive de formação. Então agradeço por quem assistiu e espero mandar um novo vídeo em breve.